Só levar? Isso. Oi? Ó, pessoal, vamos lá? Seguinte, a gente vai falar agora de um dos conteúdos, acho que mais importantes que a gente vai ver aqui, ok? Para isso, vamos relembrar um negócio importante aqui. Deixa eu fazer um triângulo. Aqui, ok? Beleza. Quando a gente for falar de relações trigonométricas, o que a gente vai estar falando basicamente é de triângulo retângulo, ok? A gente poderia relembrar os 6 tipos de triângulos. Vocês se lembram de todos ou não? Tá, pera lá. Então tem duas formas de classificar triângulo. Tem pelos lados e pelos ângulos, ok? Beleza. Pelos lados, o que pode acontecer? Ele pode ter dois lados iguais. Dois lados iguais é isósceles. Beleza. Aqui, né? Ele pode ser o que mais? Equilátero, que é o quê? Isso, equilátero, 3 lados iguais. Ou pode ser? Escaleno, muito bem. Excelente. E quando a gente fala dos ângulos, como que eles podem ser? Nossa, você lembrou o mais difícil, né? Pode ser obtusângulo. Isso. Acutângulo. Acutângulo e não é reto. Como que é o nome dele? Retângulo, né? Não, mas o nome é retângulo, ué. Certo? Então lembra, o que é o obtusângulo? É que tem... ele tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Que é maior que 90. Isso, então ele é de 90 até 180. Ele vai ter uma carinha mais ou menos assim, né? E o acutângulo, o que significa? Significa que ele só tem ângulos menores que 90 graus, né? E retângulo é que tem um ângulo reto. O que vai acontecer? Toda essa parte que a gente vai estudar agora, toda essa parte que a gente vai estudar é desse cara aqui, ok? Beleza, então vamos voltar para ele aqui. A gente sabe que ele tem nomes especiais, correto? Quais são esses nomes? Dos lados, né? Vocês lembram? Tem cateto. Ah, beleza. Cateto. Quem que é a hipotenusa? Tem duas formas de definir ela, né? Beleza. Então, a hipotenusa é aquele que é o maior lado, ok? Ou aquele que a gente diz oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai fazer umas relações com os ângulos aqui. Vamos lá. Primeiro, o que vai acontecer? A gente tem um ângulo de 90 graus e a gente tem dois ângulos quaisquer. Quando eu colocar, por exemplo, se eu estiver estudando esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, beleza? Vai ter uma coisa que vai ser diferente. Por quê? Você concorda comigo que esse cateto e esse cateto têm relações, eles são, a gente pode chamar de, eles têm uma relação diferente com esse ângulo? Como assim, Felipe? Esse ângulo aqui, repara, esse cateto passa junto com ele. E esse daqui tá do outro lado. O que está do outro lado é bem fácil, a gente chama de cateto oposto. Oposto. Beleza? Por quê? Repara, como que eu sei que esse é o cateto oposto? Porque eu estou me referindo a esse ângulo aqui. Certo? Se eu estivesse me referindo a esse ângulo aqui, o cateto oposto seria esse daqui. Ok? Então, o cateto oposto sempre está oposto a um determinado ângulo que eu estou falando. Ó, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Ok? Beleza. E esse cara aqui, ele passa do lado desse ângulo, não é? Então, a gente chama ele de cateto adjacente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber definir é quem é a hipotenusa, isso a gente já sabe, tranquilo, a gente sabe por causa do teorema de Pitágoras. E a gente agora tem que definir quem que é o cateto oposto.
Quem que é o cateto adjacente? Então, esse é o cateto oposto a beta. E esse é o cateto adjacente a beta também. Ah, Felipe, se eu estiver colocando aqui esse alfa aqui, então vai ser tudo ao contrário. Se eu estiver considerando esse alfa, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Tranquilo? Tem exercícios para a gente treinar isso bem tranquilo, bem de boa. Por quê? O que vai acontecer? Percebeu-se uma boa pergunta. Para que serve? Ah, é só para dar nome? É isso? Isso é o mais importante? Só deu nome e já era? Não, tem uma coisa que foi descoberta que é super interessante. Que é o quê? Vou pegar aqui 2 trianglitos. Vou pegar esse aqui. Beleza? E esse daqui. Que eles são triângulos semelhantes, beleza? Tá? Considera que esses 2 triângulos são semelhantes, beleza? Então, eles têm uma relação, eles têm ângulos iguais e eles têm medidas proporcionais. Essa é a definição de ângulos semelhantes. Vamos supor que aqui seja, por exemplo, 3 e 4, né? Só para ficar aquele triângulo pitagórico. E aqui seja, por exemplo, 9 e 12, ok? 9 e 12. O que a gente vai perceber? E aqui eu tenho um determinado ângulo, vou chamar de ângulo beta de novo, né? O ângulo beta. O que tem de interessante? Que dependendo desse ângulo aqui, ó, quando eu faço essa divisão aqui de um cateto, esse cateto aqui, ó, que aqui no caso é o cateto oposto a esse cara, e divido pelo cateto adjacente desse cara, 3 sobre 4, tá vendo? O que eu vou perceber? Que em triângulos semelhantes, se eu fizer isso aqui, 9 dividido por 12, o que vai acontecer? 3 quartos e 9 sobre 12. O que eu vou perceber? Repara, eu consigo, né? O que eu consigo fazer aqui? Simplificar, né? Divido em cima por 3 e embaixo por 2. Então, olha só que interessante. Independente do tamanho do triângulo, se eu tenho triângulos semelhantes, ou seja, que tem os mesmos ângulos, eles vão ter as mesmas razões. E essas razões é o que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Ok? A gente vai ter uma razão que eu vou chamar de seno, uma razão que eu vou chamar de cosseno e a outra razão que eu vou chamar de tangente. Beleza, Felipe, fantástico. Mas qual é qual? Como que eu faço? Qual que eu vou usar? Como que vai ser? Tá complicado. Vamos lá, vamos comigo. Seguinte, o seno de um determinado ângulo, seno, cosseno e tangente, sempre é de um determinado ângulo. Então não precisa... Ah, quanto que vale esse seno? Ah, mas de qual ângulo que eu estou falando? Então aqui, ó, esse aqui poderia ser seno de beta, seno de alfa, seno de 32, porque depois a gente vai colocar valores ali, né? Seno de 30, seno de 45 e assim por diante. Mas o seno de um ângulo, sei lá, seno de um ângulo alfa, o que vai ser? Vai ser a razão cateto oposto sobre a hipotenusa. Felipe, eu vou ter que decorar isso? Vai. Tem dica? Tem, é claro que tem. Certo? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? O cosseno de um ângulo alfa, o que vai ser? Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? E a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então vamos tentar primeiro entender como que isso vai aplicar. Qual que é o legal? Qual que é o divertido e por que isso é tão útil? Tá?
Porque, repara, se o ângulo aqui for, por exemplo, sei lá, 30 graus, por exemplo, se o ângulo for 30 graus, eu consigo fazer uma tabela disso com todos os ângulos de 30, seno, cosseno e tangente de 30 graus. Consigo fazer de todos os ângulos que existem. E tem aí, inclusive, na apostila de vocês, se vocês virarem algumas páginas, vai ter um tabelão com todos os ângulos, todos os senos e cossenos aí. Então, eu consigo aplicar isso aqui numa série de problemas, numa série de situações. Primeiro, vamos entender como. Então, ó, vamos pegar um caso prático. Aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Se eu quiser descobrir... Beleza? Aqui, o que vai acontecer? Primeiro, né? Deixa eu tirar esse ângulo aqui. Primeiro, vai ter alguns casos que nem, vamos lá, se eu quiser descobrir o seno desse ângulo alfa. Seno de alfa, beleza? O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou girar assim. Para o outro lado. Assim ficou melhor? Tava pegando quase tudo, né? Ah, não tem. Eu não aparecer não é vantagem nenhuma, fica tranquila. Me vê, né? Ó, vamos lá. Seno de alfa. Como que vai ficar? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho o ângulo alfa aqui. Quem que é o oposto? 3 ou 4? O 3. Então, vai ter 3 sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Se não tem nada, né? Eu tenho que calcular usando o teorema de Pitágoras. Mas como esse cara é um triângulo pitagórico, 3, 4 e aqui vai ser 5. Então, o seno do alfa vai ser 3/5, ok? Geralmente, aqui nesse caso, você poderia até deixar na forma fracionária. Mas sempre seno, seno, cosseno, tangente, a gente costuma com mais frequência deixar na forma decimal, tá? Então, quanto dá 3 sobre 5? 0,6, ok? Então, o seno desse ângulo aqui, repara, eu nem sei quanto é esse ângulo, mas ele vai valer 0,6. Fala, Matheus. Seno, então, seno é medida de ângulo? Não é, repara que não é o ângulo, porque esse ângulo vai ter um valor em graus. Então, pode ser 30 graus, 40 graus. O que seria esse seno? Seria a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Razão, a divisão entre eles. Não é bem uma medida, mas é uma razão, sempre uma razão, tá? Então, seria como dizer, não é bem isso, você não precisa se preocupar com isso, tá? Mas significa que toda vez que eu tiver o ângulo alfa, ok? O cateto oposto vai ser 60% da hipotenusa. Sempre, tá? Então, você tem essa razão para guardar ali, você pode tabelar ela de alguma maneira. Vixe, pra caramba. Realmente, isso é muito útil. Tá? Engenharia, você vai usar pra caramba. Na área de arquitetura, medidas, marcenaria, eu uso pra caramba. Isso é muito sério mesmo, tá? Na área de agricultura, sabe? Agromensura, pra você calcular a área de terreno. Isso aqui se usa realmente com muita frequência. Ah, na escola. Na prova, no simulado. Mas você vê, tem vários exercícios exatamente assim. Toda vez que você tiver Quando que eu vou usar isso, basicamente? Vamos lá, é até interessante... Como que isso aparece em exercícios? Vamos imaginar o seguinte. Aqui a gente já viu um exemplo, tá? Ele pode pedir direto, calcula o seno, calcula o cosseno, calcula a tangente. Mas, em geral, é assim. Se eu tiver um triângulo retângulo, que nem esse cara aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tinha 2 lados, ok? E eu queria, por exemplo, saber a hipotenusa. Nessa situação que eu tenho 2 lados de um triângulo retângulo e eu quero saber um outro lado, geralmente eu uso o teorema de Pitágoras, ok? Agora, o que vai acontecer? Agora não vai ter mais situações como essa, agora vai ter situações um pouquinho diferentes. Vai ter problemas como esse daqui, ó, sei lá, alguma coisa assim, ó. Que é bem cara de prova isso. Tem o valor de x, tem 5 e tem aqui 42 graus. Ok? Repara, não tem como eu saber o valor de x por teorema de Pitágoras. Por quê? Para descobrir isso aqui usando o teorema de Pitágoras, eu teria que ter os 2 lados.
Agora eu tenho um lado e um ângulo. Aí eu consigo saber utilizando seno, cosseno e tangente. Ok? Beleza? É. Não por quê? Seno não. Porque o seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Aqui eu tenho Oi? Não porque, ó, repara. Aqui o ângulo que eu tenho é o adjacente. O cateto que eu tenho é o adjacente, esse ano. Então, nesse caso, eu teria que usar o cosseno e não o seno. Entendeu? Se fosse o quê? Aí sim, aí o cosseno dá certo. Você monta uma equaçãozinha, a gente vai fazer vários exemplos disso. Antes de a gente ir para os exercícios, de prática e tudo mais, o seguinte, eu queria... Como que a gente vai decorar isso daqui? Isso é importante. Tem um jeito bem simples e uma frase bem simples. Quando eu estudava, o professor passava no tangente, é bem conhecido, né? Que era assim, ó. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí tinha uma frasinha que ele falava, né? Onde tem gente, tem coca. É verdade, né? Onde tem gente, tem coca. Né? Então, para lembrar, a tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto, ó, coca, sobre cateto adjacente, coca, ok? Mas hoje tem um negócio mais fácil. Tem um jeitinho mais simples. Cadê o apagador? Que é lembrar dessa frase aqui, ó. Só lembrar isso aqui. Só catoa. Só catoa. Lembrou só catoa? Lembrar. Seno oposto sobre a hipotenusa. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Tangente oposto sobre adjacente. Tá? Você lembra das 3 fórmulas. Tá? Entendeu? Não entendeu? Isso aqui é para decorar essas aqui, ó. Para decorar isso aqui tudo. Tá? Então, ó, seno é o oposto, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre a adjacente. Você coloca isso na folhinha, na hora que você estiver fazendo a prova, coloca lá, você já tem as fórmulas todas ali. Tá? Não vai ser a única coisa que a gente vai ter que decorar, mas se você decorar isso, já vai resolver... uns 60%. 60% dessa parte de seno, cosseno e tangente, oi? Tem, a tabelinha mais para frente, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a apostila aí, que temos uns exercícios para a gente fazer. Vamos fazer junto. Pode. Os primeiros são bem de boa. Cheio de pelo de gato. Ó, na página 551, tem a tabela de todos os senos, cossenos e tangentes. Claro, com certeza. Vai ter que decorar tudo. Não, tô brincando, claro que não, né? Então, ó, o primeiro, página 549. Ó, repara, aqui o seno deu 0,6, né? Então, seria alguma coisa entre 36 e 37, certinho. Isso aí. Pode. Vamos lá. Seguinte. Página 549. Vamos resolver primeiro, depois aí a gente para. Aí depois que eu terminar de resolver isso, eu dou tempo, vocês copiam tudo. Tá bom? Exercício 1, 549. Vamos lá? Qual? Essa aqui? Ó. A Letícia está perguntando como que a gente faria esse daqui, ó. Vamos lá. Primeiro, o que você tem que analisar quando você tiver um exercício como esse? O que eu tenho e o que eu quero.
eu tenho, repara, em relação a esse ângulo 42 aqui, em relação ao ângulo de 42, eu tenho esse cateto é adjacente ou ele é oposto? Esse cateto é o cateto adjacente. Beleza? E esse x é quem? A hipotenusa. Beleza? Então eu vou analisar lá. Quem que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então o que que eu monto? Eu monto assim, ó. Cosseno de 42 é igual, 42 graus, é igual ao cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é x. Aí eu vou na tabela. Quanto que é o cosseno de 42? Vou lá até o 42 e acho o cosseno. Cosseno é a segunda coluna. Quanto que é o cosseno de 42 aí? 0,743. Então eu substituo isso daqui por quanto? 0,740 e quanto? 3. É igual a 5 sobre x. Olha lá, virou uma equação de primeiro grau. O que que eu faço? Como que eu faço para resolver? Eu posso fazer lá do outro lado? Isso daqui vai ficar 0,743. O x está dividindo, eu passo para o outro lado fazendo o quê? X é igual a 5. Só que você quer descobrir quanto vale 0,743x? Você quer descobrir só quanto vale o x, não é? Então, o que você faz com esse 0,743? Isso, então vai ficar 5 dividido por 0,743. Essa divisão não é uma divisão muito fácil, né? Não é uma divisão muito legal. Ok? Não tem problema, tá? Aqui, nos exercícios, acho que até vai falar, você pode usar a calculadora. Quanto? Quanto? 6,7294. X é igual a 6,78? 72? Tá bom, só assim tá bom. Então, nos exercícios, você pode... Essa divisão aqui, ó. 5 dividido por 0. Mas justamente por isso, ó. Quando você divide um número por um número maior, pensa, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Quando o número é maior que 1, o que vai acontecer? Ele vai ficar menor. Quando o número é menor que 1, ele fica maior do que o número. É normal, isso é o que acontece mesmo. Tá? E repare, tem que ser maior que 5, né? Por quê? Porque o que é esse x? Esse x é a hipotenusa. Então tem que ser maior que 5, ok? O que vai acontecer, pessoal? Seguinte, esse tipo de conta, quando estiver na apostila, você pode fazer com a calculadora, não tem problema. Na prova, sempre quando eu vou fazer, né, a prova, se tiver que usar a tabela, eu vou ter que achar um valor que dá para fazer a conta facilmente, né? Porque essa conta... Vocês sabem como faz essa conta aqui? Eu estava tentando lembrar agora. Então, lembra? Então, ó, se fosse fazer... Tem que multiplicar em cima e embaixo por 100, né, Felipe? Você pode multiplicar em cima e embaixo por 100, ou tem aquela técnica, por 1000, né? Ou você pode simplesmente fazer o quê? Iguala as casas decimais, né? Ó. Que é exatamente a mesma coisa, né? Mas é mais fácil para lembrar, né? Então, ó, tem 3 casas decimais, 3 casas decimais. Isso daqui fica 5.000 dividido por 743, tá? Ainda assim vai ser uma continha que você vai demorar um tempinho para fazer, né? Mas essa dá para fazer, né? Tranquilo? Então vamos lá para os exercícios aí? Página 549. Página 549. Ó, esse daqui é bem de boa. Vamos lá, só para a gente ver se a gente entendeu esses conceitos. Ó, em relação ao triângulo retângulo PQR dado na figura, indique o que se pede. Vamos lá. O cateto oposto ao ângulo de 65 graus. Então, ó, repara, 65 graus está aqui, correto? O cateto oposto, lembra, cuidado, já pega, nesse tipo de exercício, já coloca quem é a hipotenusa. A hipotenusa é esse daqui. A hipotenusa nunca muda, independente do ângulo que você está analisando, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado, o lado oposto ao ângulo de 90 graus.
Então, se esse aqui é o ângulo que a gente está falando, o cateto oposto é PR, né? E como que eu faço para representar o cateto? Eu coloco P, R, e como é um segmento de reto, eu coloco um risquinho em cima, ok? Então, no exercício 1, a PR. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Vamos lá. Letra B. O cateto adjacente ao ângulo de 65 graus. É o que passa ali do ladinho, né? É o PQ. Beleza. A hipotenusa, RQ, né? R e Q. D. O cateto oposto ao ângulo de 25 graus. PQ, né? PQ. E a animação tá super contagiante, né? E o cateto adjacente do ângulo de 25 graus é? RP. Ah, agora sim, melhorou, tá vendo? RP ou PR, tá? Não, a ordem não importa tanto. Tranquilo? Tranquilo, de boa, né? Essa parte introdutória é tranquila, né? Não, é depois, essa parte, o que a gente vai ver no nono ano, no geral, é bem tranquilo, tá? Às vezes as continhas são meio chatas. Oi? É, pacato? 2, vamos lá. Seguinte, para cada triângulo, retângulo, escreva as razões indicadas. Olha lá, então tem o triângulo A aí. Qual que é o seno de alfa? Aí você olha aqui, dá uma olhadinha. Seno o que é? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você acha o alfa lá. Quem que é o cateto oposto ao alfa? É o Azinho. Então vai ser Azinho sobre... E quem é a hipotenusa? C, né? Beleza. Deixa eu pôr aqui, seno de alfa, né? Seno de alfa. Só isso, não precisa colocar mais nada. E o cosseno de alfa? Cosseno o que é? Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o alfa? B. Sobre a hipotenusa que é? C. Muito bem. E a tangente de alfa? A sobre B. Pessoal, aqui às vezes eu coloco tan, tá? Mas o correto é TG mesmo. Tan, porque, se não me engano, em inglês geralmente coloca tan assim, tá? Mas na prova, em qualquer lugar, se vocês colocarem tan ou TG, eu vou considerar, tá? Pode sim. Só que sempre lembra que depende do ângulo, né? Esse é o ângulo alfa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não escreve aqui não, porque vai depender do ângulo que você está analisando. A hipotenusa você pode... A hipotenusa vai ser sempre a hipotenusa. Beleza? Fica mais fácil. Então, ó, no B ali, vamos lá. Quem vai ser a hipotenusa aí? Ah, eu não terminei ali o A, né? Tem o seno, cosseno e o tangente de beta, né? Seno, cosseno e tangente agora de beta. Tá pegando aí na gravação aqui também? Não virei não, vira aqui. Vira aqui. Senão fica... Agora pegou? Vamos lá. Então, como vai ficar? Seno de beta. O seno o que vai ser? Cateto oposto. Quem que é o oposto a beta? B. Quem que é a hipotenusa? C. Cosseno de beta. Cosseno adjacente, né? Cateto adjacente. A sobre C. Beleza? E tangente? B sobre A, né? Oposto sobre adjacente. Isso. Sim. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor dessas relações. Mas sim, tem relações. Você já pode perceber, né? E a tangente de um é o inverso da tangente do outro também. Vamos lá.
Vixe, vou fazer o seguinte. Vocês podem fazer a letra B e a letra C enquanto eu faço a chamada, ok?